Portanto, essa alta foi retirada. O próximo ponto de referência é aqui, que é a lacuna antiga. Além disso, temos a taxa de repouso de liquidez, que é aproximadamente a mesma. Portanto, não vou manter essas linhas aqui. Vou usar essa linha para anotar um sinal de compra de curtíssimo prazo. Vou tirar isso. E vou estender isso. Você não está negociando. Você está assistindo. Você está assistindo. Cara, não sei como minha esposa se senta nessa cadeira estúpida. Ficou ótimo na loja. O que é? É chamado de saco do amor. Não fizemos nada a respeito. Mas eu não gosto disso. Estou literalmente escorregando, como se estivesse escorregando em uma depressão. Esgueirando-se para dentro dele. Realmente não é tão confortável. O material que está nele é confortável. É muito macio. Mas, na verdade, não é nada confortável. Certo, mais uma vez. WIC viajando dentro da antiga lacuna aqui. Você não se lembra de nada. Estamos nos acostumando com a ideia do. Ele está tentando ser criativo. Se você se sente à vontade para se movimentar. Sim. É sempre um mundo totalmente novo. Tem sido assim há muito tempo. É totalmente diferente. Sim. Você pode sair e dar uma olhada. Eu estarei lá fora. Está bem. Muito movimento para frente e para trás, mas sem movimento real. Quero dizer, há movimento, sim, mas nada que cause grande entusiasmo. Então, pense assim, é como se tivesse encontrado o caminho até aqui, mas é um monte de idas e vindas. Pode ser negociado, sim, mas é muito, muito, muito difícil. Não será algo que você queira fazer, pois esse é o seu modelo. Esse não é o dia ideal ou o tipo de ambiente de sua escolha. Você quer algo que seja realmente. Ele funciona mais alto, atinge um nível realmente claro e óbvio, afasta-se dele e você não está vendo que aqui há ineficiências, aqui há altos e baixos de curto prazo aqui. Mas você não tem essa evidência clara de que ele quer ir para um lado ou para o outro. E por ter como se você tirasse uma foto, eu ia dizer que antes eu não terminei meu. Tire uma foto disso exatamente como está aqui. E isso. Não é um mercado limpo, não é um mercado limpo, é um nível de dificuldade para alguém que não tem. Se tiver muitas ferramentas ou experiência, você pode ser picado. Esse é geralmente o tipo de dia em que você verá streamers ao vivo ou pessoas que estão no bate-papo e dirão que eu realmente fui cortado. Ruim, ou o mercado simplesmente me cortou, ou eu simplesmente levei uma surra hoje, foram apenas condições de mercado ruins. Esse tipo de coisa é geralmente indicativo de ao que estão se referindo, em comparação com os dias em que é realmente muito claro, muito óbvio. Tudo bem, agora temos o valor justo da inversão foi negociado até aqui. Essa lacuna que anotamos anteriormente funcionou dentro disso como. Bem, mais uma vez, tocamos o mercado e negociamos mais baixo. Temos o lado da venda descansando logo abaixo dessa mínima. A alta foi tirada aqui, então não há nada aqui que eu goste, exceto a vela singular. Que está equilibrado com aqui, portanto, vamos colocar isso lá, para que tenhamos esse preço de fechamento nessa alta. O preço foi alterado várias vezes, então é por isso que você tem essa parada. Eu quero, por isso que eu disse que quero ver isso se expandir, quero acelerar isso porque isso. É uma faixa de preço equilibrada, não a velocidade. Voltamos a cair agora que mostramos os corpos. Respeitando esse gap antigo que está aqui, temos esse preço de fechamento para essa alta, então temos
Então, a próxima coisa que você pode começar a monitorar é se usamos o rato de pavio aqui na baixa desse antigo gap para tentar correr abaixo dessa baixa. Escapar com esse último vestígio de sua lado. Bem. Tudo bem. Então, chegamos ao final. Prendemos nosso pavio. A camada externa. Há apenas um quadrado no meio, o que significa que tivemos um pensamento. E outro quadrado. Este no meio. Que verificamos. Talvez não tenha funcionado. Vocês estão muito aquém do esperado aqui, então agora basta adicionar essa linha aqui e virar um pouco essa linha para cima e depois agir para o lado inferior, mas não esperem que ela se proteja e aqui será o mesmo preço perto do meio. Então esses 12 podem ser vistos pela linha inferior e uma diferença de pitada de cerca de 30%. Semana e estamos vendo uma ação letárgica dos preços com 15 minutos até amanhã. A sessão termina e, em seguida, entraremos na macro hora do almoço. Veja como ele está indo para frente e para trás, sem rumo, e não está tentando fazer qualquer coisa, apenas fazer cortes para frente e para trás, tendo essa habilidade que captura de tela como esta identificar como esse mercado se apresenta em contraste quando o mercado não tem ontem está em um ambiente de mercado completamente diferente. Onde é apenas unilateral, como um trem ferroviário, como um trem que está indo uma direção, você realmente não pode navegar para frente e para trás, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. O dia todo, nesse tipo de ambiente, é só sair do caminho, pois você está no lado direito. You're on the right side, you're on the left side, you're on the right side. You're on the right side, you're on the right side, you're on the right side. Lado, seguro e fique fora do caminho. Essa é a melhor abordagem para negociar esse tipo de dia. Portanto, se você não tiver entrado antes do início da movimentação, não se preocupe em fazer isso. Você pode ver como isso continua pressionando para cima, para cima, para cima, para cima, para cima, sem nenhuma retração real. E a armadilha é você persegui-lo. E você descobrirá que, ao fazer isso, acabará sendo derrotado. Para cima. Você se assusta e acaba não dando certo. Você quer um dia que tem uma volatilidade muito boa. Não precisa ser uma volatilidade extrema, mas precisa se mover. E separados. Tivemos uma ação de preço para frente e para trás. Veja como isso foi feito. Aqui, nós. Subiu acima dessa alta aqui, consolidou-se novamente e voltou a ser negociado no ponto médio dessa alta. Consolidação. Em seguida, negociamos em alta e depois voltamos a cair. Voltamos a subir, voltamos a cair. Tudo isso vai ser um dia muito bom. Tudo isso vai ser um dia muito bom. Tudo isso vai ser um dia muito bom. É um indicativo de um dia que não será fácil, se você for novo, para ver para onde o mercado irá, e deve ser seguro não esperar que ele volte a operar em um determinado. E como enquadrar várias configurações. Porque faz parte de um projeto muito, tipo, a palavra escapa. Eu sei que quando fechar a transmissão hoje, provavelmente estarei em algum lugar dirigindo e eu penso, isso é o que eu deveria ter dito. Eu deveria ter dito isso. Isso é o verdadeiro ponto crucial do que estou tentando enfatizar. Isso significa apenas que estamos vendo muitas respostas. E para frente. É indeciso. É isso mesmo. É indeciso. Não tem pressa de chegar a lugar algum. E você não quer negociar, especialmente com muita frequência, em um dia como esse. Hoje. Não que você não possa ganhar dinheiro. Não que você não possa encontrar configurações. Não que você não possa ser lucrativo fazendo isso. Você só quer terminar quando estiver fazendo isso. Chegar lá. Certo, então tivemos os corpos nessa perna de preço subindo. O corpo ficou dentro. Não ficou. Fechar acima daquela antiga lacuna. Não o ultrapassamos. Não ultrapassamos isso. Não ultrapassamos. Essa alta. Temos uma mínima aqui. Temos uma mínima aqui, e perfuramos o bloco de rejeição ali. Portanto, temos a indicação inicial de uma bolsa justa lá fora. Eu gostaria que ela permanecesse aberta. Se ele puder permanecer aberto e for negociado abaixo dessa mínima, então acho que podemos explorar aqui. Ele pode tocá-lo e negociar com ele e ainda fazer isso se ele quer ir mais baixo. Para fins de reconhecimento de padrões, Keyleb, e para procurar lacunas que queiram permanecer abertas. Para ver corridas mais longas, se ele ficasse aberto, se essa pequena área à direita do
Aqui, se ela se fechasse completamente, é menos provável, mas ainda assim provável, que se ela cair abaixo dessa mínima, poderíamos revisitar essa área aqui embaixo, porque essa é a mínima do dia, e há muita liquidez nisso. Muitas pessoas que compraram aqui. E, durante todo esse tempo, eles estão querendo que isso aumente. E toda vez que está subindo. Todos esses tipos de coisas, isso causa desencanto para eles. E se ele for para lá, se for para tirar esse nível baixo, eu gostaria de vê-lo fazer isso muito rapidamente. Em qualquer outro momento, isso seria uma corrida de liquidez de alta resistência. O que isso significa? Porque tivemos várias vezes negociações para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo e, finalmente, enviando para cima. Normalmente, essa é uma área difícil de ser atravessada se o produto for vendido por quê? Dessa mesma natureza, pois já foi usado muitas vezes. E então você tem a parte superior do essa pequena consolidação. Portanto, é um grande fluxo de ordens que ocorreu nessa área antiga. Mas como estamos entrando em um momento do dia em que tudo o que aconteceu no início do o dia, por exemplo, das 7 horas da manhã às 11 horas e 30, que está chegando em cerca de 11 minutos ou mais. Esse é o ponto de liquidez que se enquadra na primeira parte da sessão ou do dia. Então, em outras palavras, a maior parte do dinheiro foi ganho com o quê? Por estar comprado no mercado. Ou curto. Os longos. Essa é a negociação lucrativa mais longa que está sendo realizada hoje. São as posições compradas. Eles são os que estão segurando o bilhete premiado há mais tempo até hoje. Então, se isso for verdade, e o horário de almoço vai se contrapor ao que já estava em jogo, tipo, como um retrocesso ao meio-dia. Mas essas retrações do meio-dia às vezes podem ser reversões do meio-dia para todo dia ou para o dia todo. Semana. Está bem. Portanto, o que estou afirmando é que, por estarmos em uma sexta-feira, é porque estamos vendo isso, sim. Nós nos mobilizamos. Mas ele passou por um período muito difícil. Quero dizer, é o suco e a tração subindo. Isso não quer dizer que ele não possa começar a gritar uma taxa mais alta do que a que está agora, apenas vá. E continuar subindo. Isso é sempre um dado adquirido. Essa é uma certeza que sempre tem a probabilidade de dar certo. E é por isso que temos que ter stop losses. Mas se pudermos identificar onde estão os stop losses no início do dia, como fizemos para o almoço, porque realmente não há baixas bonitas aqui. Porque, em minha mente, se o preço for até aqui, estou pensando se ele poderia ser negociado abaixo daqui. O que o impediria de chegar aqui? Eu gostaria que fosse para lá. Se for negociado abaixo dessa baixa de forma agressiva e acelerar e ficar abaixo dela, enquanto isso é o melhor, porque elimina todo mundo no dia, que é a carnificina máxima. Evento. Se ele fosse negociado abaixo dessa mínima e tivesse alguma velocidade no lado negativo, eu não olharia nessa área como uma corrida de liquidez de alta resistência. Porque eu teria o benefício de ter. Está bem. É sexta-feira. Desde a última segunda-feira, tivemos duas grandes e monstruosas altas. Manifestações que surgiram no mercado porque o Oriente Médio não explodiu. E ainda temos mais desvantagens, como se ainda pudéssemos ver uma retração de 30% no semana. E isso não mudará a alta subjacente do que pode estar em andamento. Portanto, não é como se você estivesse pedindo duas anulações profundas. Você está pedindo dois retrocessos profundos no ICT. Não, na verdade não é. É muito bom. Seria saudável ver uma retração de 30%. Não há nada de errado nisso. Isso não altera a direção subjacente do mercado. Não estou tentando escolher o melhor, certo? Portanto, observe o vai e vem. Está aqui. Quando chegamos até aqui, nós o cutucamos com um tique. E há apenas a parte de trás dessas velas que ficam se sobrepondo umas às outras. Para manter a sobreposição. É como uma cerca de estacas. 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 É como um censo de piquete. Tudo está muito próximo do mesmo anterior. Você percebe na cerca que as tábuas são praticamente as mesmas. Comprimento e altura. Então, o próximo é um dia.
Isso é uma indicação de que você está em um dia que se sente muito, muito confortável em estar no preço. O que isso significa? Significa que realmente não há nenhum desequilíbrio ou ineficiência que seja. Não é capaz de fazer com que o mercado queira ir a qualquer lugar em uma direção muito rapidamente. Você precisa esperar por esses deslocamentos, uma vez que eles ocorram na ação do preço. Agora você tem algo que mede a ineficiência, ou seja, uma lacuna maior ou um gap mais baixo e, em seguida, você mede como o preço reage a ele quando volta a ser negociado. Essa ineficiência e, em seguida, ele dá a mão à palmatória e lhe diz, tudo bem, é provável que eu continue a trabalhar no. Não, estou subindo para esse espaço apenas para desvanecê-lo e agora vou para a direção. Na outra direção, há aquela lacuna que eu disse que queria e que gostaria que ficasse aberta. E agora estamos negociando diretamente com ele, então o que estou observando é que estou observando o corpo dessa vela, ela fecha dentro ou acima da mínima dessa vela. Imagine que você está tentando PET, tem $250, $250 e depois passou na sua colheitadeira. Tem uma conta com fundos e hoje você está tentando negociar, você transformará o que eu preciso fazer em $250 em. Eu estraguei tudo ou. Agora é de $1.000. Consegui ganhar $1.000, em vez de ficar parado e esperar até segunda-feira ou até a próxima semana, quando o mercado estaria em uma condição melhor e seria mais fácil. O mercado está fazendo uma corrida de preços muito boa. Isso é óbvio. Você pode ver onde ele está chegando. É isso que estou tentando treiná-lo para ver, Caleb. Você já me viu trabalhando em intervalos e coisas em que estou apontando a velocidade do mercado e a distância que ele está percorrendo. E, mais uma vez, não se confunda com o que estou mencionando aqui e pense que foi isso que aconteceu ontem. É apenas unidirecional. Não é possível navegar para cima e para baixo nesse tipo de dia. É só sair do caminho. Ou você tem esse tipo de dia aqui em que, sim, estão ocorrendo flutuações. Há flutuações ocorrendo. Eu meio que revelei isso no início da sessão. Prefiro negociar em baixa. Eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver essa invasão consequente aqui. Eu gostaria de ver o comércio lá embaixo hoje. Talvez eu não o veja hoje. Isso pode gerar uma alta maior. Ele pode apagar a retração na faixa semanal ainda hoje. Ou podemos negociar abaixo desse nível de 30% e negociar ainda mais. Ou simplesmente permanecer na faixa que já foi formada para hoje. A última coisa que acabei de dizer, não me surpreenderia se isso acontecesse. Por quê? Por causa da forma como está sendo negociado. Por isso, já houve ocasiões em que falei sobre o fato de eu não negociar às segundas-feiras. Tento exigir muito do mercado na segunda-feira com o objetivo de usá-lo na terça-feira e no restante da semana para obter uma tendência direcional, metas, liquidez, esse tipo de coisa. Há momentos em que não quero negociar às sextas-feiras. E uma sexta-feira que teve uma grande repercussão. Suba e, na quinta-feira, diga que ele completou a retração de 20 ou 30% em uma faixa semanal, o que não aconteceu. Isso não aconteceu. Ele fez isso nesta manhã, negociando aqui. Portanto, quando houve esse retrocesso, isso corresponde a 20% da faixa semanal. E você pode testar isso em seu gráfico semanal. Se o índice tiver uma retração de 20% em uma quinta-feira, quando devo evitar negociar na sexta-feira? Quando ele faz isso? Nesse caso, não me importo com o que o mercado faz em uma sexta-feira. Se eu tiver uma grande faixa semanal, a vela foi bastante alongada e é maior do que as faixas semanais normais. E quem observar as duas últimas semanas, pode dizer que são velas semanais bastante grandes. Se isso for verdade, e na quinta-feira, antes do fechamento da quinta-feira, tivemos 20% disso a qualquer momento. Retração da faixa semanal, não negociarei em uma sexta-feira, porque você terá esse tipo de dia aqui. Mas obtivemos a retração de 20% aqui, por que conseguimos isso? Isso é para suas anotações. Quando isso acontece, ele tende a criar esses tipos de dias ou sessões, e como é sexta-feira e o fez na sessão da manhã de sexta-feira, isso significa que após essa retração de 20%. Então o mercado pode se tornar muito inconstante, e eu já usei esse termo no passado, e as pessoas em outros países dizem, como assim? Fale claramente, fale em termos mais simples, porque elas não entendem o que estou dizendo. Isso significa que há idas e vindas, idas e vindas, idas e vindas, e torna-se muito problemático ver uma corrida de preços fácil e sustentada ou um múltiplo. Um grande número de oportunidades entrada, enquanto um dia não é.
O gráfico de 1 minuto lhe dá muita liberdade para navegar para cima e para baixo, e você pode ter várias oportunidades de medir 10 ou 15, 20 pontos ou corridas de manivela. E adquira muita experiência na prática. E a prática se torna seu modelo, seu repertório, e, quando você tiver uma conta financiada ou estiver negociando com dinheiro real, saberá o que está fazendo porque poderá identificar o mercado. Condições. Este é um mercado que vai me dar algum movimento hoje. Além disso, ao aprender o que estou ensinando hoje, você saberá quando antecipar esses ambientes de mercado ruins, porque essas são algumas das coisas sobre as quais falarei em 2 semanas, pois vou lhe dar uma aqui, porque o que quer que estejamos antecipando, o TIF e o TIF podem se formar às 13 horas das quintas-feiras, horário de Nova York. Ok, por que 13 horas? Por que você tem que dar pelo menos o nosso almoço do meio-dia a 1 hora para fazer qualquer coisa? Isso vai acontecer e, depois, às 13 horas de quinta-feira, durante toda a sexta-feira, até o fechamento da sexta-feira, estou sempre prevendo uma retração de 20 a 30% se tivermos uma faixa semanal alongada maior do que a das últimas semanas. Se for para cima, estou esperando um recuo de 20 a 30% em relação ao ponto mais alto que se formou na quinta-feira, às 13 horas, horário do leste dos Estados Unidos, para as negociações de sexta-feira. Se, a qualquer momento, o mercado tiver uma retração de 20%, assim que isso acontecer, e se eu não tiver feito uma operação, não vou operar mais durante o resto da semana, estou acabado para a semana, porque o mercado cumpriu seus objetivos de alta e, então, teve uma retração. Portanto, pense nisso como uma potência diária de 3. Ele já fez seu movimento. Então, o que vou fazer agora? Estarei negociando com a incerteza de para onde ela irá? Ele fechará em alta na semana? Ele sofrerá uma retração mais profunda? Será que vai fechar em um cenário inalterado, sem nenhum evento real que nos tire da consolidação? Ele vai ficar vagando por aí. Pense em como uma vela diária se fecha nos últimos minutos, nos últimos 15 ou 30 minutos de um dia. Há pequenas coisas que decolam e fazem com que os mercados se movimentem, mas eles não estão movimentando sem alças. Eles não estão fazendo muitos movimentos animados. O que eles estão fazendo? Eles permanecem em uma faixa muito pequena de alta e baixa, e não estão tentando abrir novos caminhos. E também não estão tentando negociar de volta para o meio da faixa diária. É por isso que você está vendo esse tipo de ação aqui, porque ele já fez essa parte aqui, a retração de 20%. Portanto, a faixa semanal já fez, em minha opinião, todo o trabalho que precisava fazer. Agora, todos os outros estão sentados aqui tentando fazer algo a mais. Ele já cumpriu seu papel quando a potência 3 aplicada ao candelabro semanal já cumpriu seu papel. Sua função no candlestick semanal cumpriu seu papel. Isso significa que os preços ficarão de lado e nunca mudarão, criando apenas uma linha reta até a linha horizontal? É claro que não. Haverá flutuações de preço, mas as flutuações de preço serão bastante incômodas, pois não lhe darão muita margem de manobra. Não haverá muita magnitude. Não haverá muita resistência ao se aproximar de algo que é óbvio que está sendo buscado. Isso faz sentido? Vou lhe dar uma representação gráfica porque não estou satisfeito com o que acabei de dizer. Sei o que estou tentando articular, mas não acho que tenha sido muito bem comunicado. Então, deixe-me tentar fazer isso para você. Digamos, para fins de argumentação, que se trata de uma vela diária. Está bem. Portanto, esse é o poder diário 3. Essa é a maior alta. E esse é o ponto mais baixo. Digamos, por exemplo, que o mercado comece a operar. Bem ali. Está bem. E, em seguida, é negociado em alta. Está bem. E, em seguida, é negociado em alta. Bem ali. Está bem. E depois? E é aqui que o dia se encerra. Tudo bem, o que temos aqui é um intervalo diário hipotético.
Vamos, para fins de argumentação, dizer que você acreditava antecipadamente que seria um dia de alta ou um grande dia de alta e, depois, quando chegar a um alvo. E, em seguida, começa a se recuperar se medirmos a máxima para a mínima naquele dia. (20 a 30% se o mercado sai do alto. Que ele se forma aqui depois de fazer isso e você prevê que o mercado fará o quê? Quando o preço está saindo da máxima, nem sempre ele fechará na máxima se estiver em alta, como neste caso. Normalmente, o fechamento será um terço superior do candelabro, o que significa que aqui está sua metade. Portanto, se você fizer isso em um terço, segundo terço, terço superior, o fechamento será um terço superior de a vela para a faixa diária que é a potência 3. Essa é uma informação nova, a propósito, se você não anotou isso, perdeu. Mas, em geral, o que você verá é que, quando ele cria seu objetivo de alta, ele se retrai 20 a 30% no dia, nem sempre, mas se aplicarmos essa mesma lógica a um candlestick diário. Prevemos que o mercado feche nas máximas? Não, mas se ele começar a fechar nas máximas, então, provavelmente teremos uma boa retração ou uma posição vendida no dia seguinte. Mas o que isso significa para este dia, quando atingirmos nossa meta e começarmos a negociar? Para 20 a 30% da faixa, isso significa que é menos provável que estejamos. Vai voltar para a máxima das velas, porque já foi revertida e agora está. Vai querer tentar se estabelecer entre 20 e 30% da faixa no porcentagem de um terço superior da faixa diária total agora, se usarmos uma lei quântica. Saia da perspectiva do intervalo diário e aplique essa mesma lógica ao candelabro semanal. Que os elementos do TIF são simplesmente isso, quando o mercado opera em alta durante a semana uma vez. Ele já provou que quer voltar e começar a se recuperar, que é o que ele faz. Hoje aqui for negociado de volta para 20% da faixa, o que equivale a esse? Não me sinto à vontade, porque separei minhas contas, fiz minha pesquisa e fiz minha análise o tempo todo e acho que você precisa de um pouco mais de. Já me prejudiquei e perdi contas negociando commodities fazendo esse tipo de coisa, achando que o preço vai voltar a subir e atingir um nível mais alto. Uma vez que ele tenha feito isso durante a semana, eu não tenho mais nada a dizer, porque o que você está tentando dizer é que negociamos até 20%. E agora vamos salvar esse diagrama de velas que está sendo grosseiramente desenhado aqui por mim e que representa a vela semanal. Ok, como tivemos a máxima aqui e ela foi negociada com queda de 20% aqui, não estou confiante de que, uma vez que ela faça isso, tentará negociar para obter uma nova máxima mais alta. As condições entre a alta e os 20% de retração depois de uma grande semana de alta geralmente criam esses tipos de negociações sem brilho, agitadas e pouco empolgantes. Ele pode subir, tirar a máxima e negociar mais alto? Sim, mas ele não faz isso mais vezes do que faz esse tipo de coisa. Então, quando podemos prever uma ação de preço instável e quando não devemos ficar muito animados? Você quer tirar um dia de folga como streamer ao vivo ou tirar uma sessão de folga se estiver negociando na frente de pessoas e estiver fazendo isso ao vivo? Essa é uma maneira muito boa de dizer, sabe de uma coisa, sinto-me confiante de que não estou disposto a me preocupar com o que deixo na mesa. Não me preocupo com a forma como meu público pode me ver porque esse é um ambiente no qual não estou tentando trabalhar. Não que você não consiga encontrar setups, não que você não seja um bom operador, não seja um operador lucrativo. Isso significa apenas que, se você gastar tempo identificando períodos na ação do preço em que ele simplesmente não é sexy o suficiente para que eu me envolva com ele, ele não é limpo o suficiente. Não é óbvio. Ele não oferece níveis muito claros de que é isso que ele quer fazer. Isso é o que ele provavelmente não fará. E tudo mais. Coisas do tipo 50-50. Você quer negociar nesses ambientes em que o risco é de 50-50? Ou você quer estar no momento em que o mercado ainda não subiu para esse nível e o mercado pode potencialmente subir e ainda assim buscar algo e sempre se concentrar em taxas com desconto para posições compradas? E, uma vez atingido esse valor, é de se esperar que haja um retrocesso de 20 a 30%.
Portanto, quando você atingir esses níveis aqui, retire a maior parte, 80, 75% da sua negociação, porque você não sabe. Postar 1 PM. Na quinta-feira, quando esse retrocesso de 20 a 30% pode se materializar, você perde muito lucro tentando simplesmente ser ganancioso e esperar a maior corrida. O que acabei de dizer foi algo que levou muito tempo para que eu confiasse, aprendesse e me mantivesse firme, porque, observando a ação do preço, é fácil se convencer de que isso vai fazer isso ou aquilo. E isso não acontece. E isso deixa frustrado. Então, como você sabe quando deve evitar determinados dias? Quando você sabe quando deve procurar por isso? Estou lhe dando muitas dessas coisas. São informações muito secas. Admito que é muito seco. Mas são coisas que me ajudam a dizer que não vou entrar no Twitter hoje e falar sobre as velas que vão subir e descer. Quando eu estava fazendo todas essas coisas, se havia dias que tinham mais probabilidade de criar esse tipo de dias de desejo. Eu diria aos meus alunos particulares, não vou negociar hoje. Não estou vendo nada. Não estou interessado. Era assim que funcionava. Às vezes, havia um dia em que eu desejava ter feito isso e, em retrospectiva, pensava, nossa, não imaginava que tudo isso aconteceria. Ele veio e começou a dar certo. Bom. E isso também vai acontecer. Você não pode esperar ser perfeito. Até o momento, tivemos uma retração de 20% na semana. E, então, estamos apenas nos arrastando entre o início às 7 horas e a retração de 20% no quadrante superior da faixa de abertura de ontem. Não me lembro das horas até às 6 da manhã. E posso lhe dizer que essa será uma das taxas reduzidas que tivemos que fazer. Portanto, ele está tão gasto quanto antes. Quanto mais 15% de retração estivermos prestes a ver, mais não haverá aumento. Portanto, agora você está vendo os premium fazerem esse desconto de meio mês mais mês. Estou observando como ele se comporta aqui. Acho que está substituindo isso pela barra. Então, você verá. Agora vou colocar tudo de volta no lugar. Vou até aqui. Olá. O que você vai fazer com isso? Estelar? A mesa Dorian está ficando cada vez melhor, não é mesmo? Não consigo pensar em fatores individuais no. Tenho certeza de que se Caleb não estivesse. Não estava acostumado a me ver. Fazer essas coisas ao lado dele ao vivo e lhe dizer. O que vai acontecer? Negocie e observe o resultado. E outros. Ele estaria pensando. Não há como eu fazer tudo isso. Eu não vou. Estar fazendo tudo isso, pai, eu não posso fazer isso. Não estou interessado, é muito chato, é seco. Só não me vejo fazendo isso. Então eu. Entender quantos de vocês. Tenho certeza de que há um grande número de vocês que talvez tenham começado a assistir à transmissão. Mas depois disse que sim, não posso. Não consigo assistir a isso. Mas está aí a parte que você tem. Para analisar como você precisa observar a ação do preço. Você tem que fazer isso. Porque você não sabe o que vai ser. Escolher como modelo, a menos que você vá. Forçar-se a um modelo que eu. Já produziu algumas dessas coisas. E, para algumas pessoas, isso não funciona. Não porque seus conceitos não funcionam, mas não se ajustam a eles. Não lhes dá conforto. Sabendo que o que estão fazendo faz sentido para eles, eles podem ver isso. Porque ela deve ser uma forma de comércio em uma determinada hora do dia, é uma realidade e é por isso que eu ensino como eu faço, ensino onde você verá. Algo que faça sentido para você e você pode ter uma solução muito fácil e de baixo custo. Objetivo de frutas em que, se eu conseguir 8 cabos que você sabe que não precisa. Para ser 10 ICT eu só acho que se eu tiver 8. Manuseia 3 vezes por semana, o que é suficiente. O suficiente para mim. Vocês sabem o que alguns de vocês podem ouvir. E achar que isso não é suficiente. Não faria isso e outras pessoas como. Sabe, eu nunca pensei nisso. Significa que eu poderia tirar 2 dias de folga. Como? Mas você está pensando que eu vou estar aqui. Todos os dias, tenho que estar aqui em todas as sessões. Tem uma negociação para X, tem uma negociação de futuros.
Eu tenho um comércio de criptografia, eu tenho um comércio. Tudo e, quando você começa, colocando suas mãos em tudo isso, você dê um passo atrás. O que você realmente quer? Realização. Você vai encontrá-lo quanto mais você tentar fazer, menos conseguirá de fato. Que Portanto, se ele passar por essa bolsa justa em laranja, onde posso entrar em novos dados, abertura e por que temos esses relativamente iguais, você deseja. Veja se ele tem a capacidade de negociar acima da extremidade do cão e talvez um pico. E toque novamente e, em seguida, acelerar por aqui porque, caso contrário, não há razão para isso. Que estivemos aqui, devemos fazer tudo isso e não tirar isso, no mínimo, é tolice. Se eu fosse o fio, simplesmente o executaria. Aqui, com 3 velas depois disso sou eu. Você. 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 Agora pense da seguinte forma. Exemplo, que não obtivemos isso. Retração na faixa semanal de 20%. Portanto, significa o mais alto e o mínimo mais baixo dessa negociação específica. Semana ok. Digamos que não obtivemos essa retração de 20%. Ainda e onde estamos negociando em termos de tempo. Não em termos de preço, mas em termos de tempo, eu esperaria o mercado para tentar vender, para tentar explorar esses 20%, mas como já tivemos. Isso já acontece aqui e ali. É mais provável que ele vá. Criam muita ação de preço que é confuso, como se eu fosse dizer que sou. É muito confuso. Para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Ele está indo para certos lugares, sim. Mas não está correndo daqui. Deslocamento, ineficiência, deslocamento, ineficiência. Deslocamento. Está vendo isso? Contraste isso com todo esse lixo. Quando isso entra no mercado? Quando isso se torna visível no preço depois de já ter feito uma retração de 20% na semana? Portanto, agora será necessário algo para, bem, digamos assim. Será necessário uma intervenção manual para que ele crie uma máxima mais alta na semana. Aqui está. E, às vezes, posso prever que isso ocorra, mas, na maioria das vezes, não sei quando é provável que ocorra. Mas geralmente é como o FONC. Obviamente, eles são programados pelo calendário econômico. Mas quando eles são cronometrados, é como o FONC. Quando não há nada no calendário econômico e a mão, se preferir, entra no mercado e começar a manipular e direcionar o preço para um nível de preço específico, eles saem da toca em momentos em que eu não espero. Mas será necessário algo assim depois que 20% ou 30% forem atingidos como um retrocesso na mesma semana. E, depois, se ele se recuperar e subir mais, isso é sempre 100% manual. Intervenção. Isso significa que eles estão manipulando. Eles estão fixando o preço lá dentro. Os formadores de mercado, se preferir, estão por trás disso. E você verá um volume muito, muito baixo sendo enviado para lá. Portanto, isso é como rir da cara de quem está comprando, vendendo e pressionando. Tudo bem. Portanto, estamos de volta ao novo intervalo de abertura do dia. Encontramos nosso caminho acima dela. Agora estamos dentro dela aqui. Agora você pode tocar aqui e ver como ele reage a isso. Então, aqui vai uma pergunta para você. É mesmo? É algo mais fácil para o mercado negociar com a liquidez que está sendo mantida? Acima desses máximos relativos iguais? Ou é mais provável que não vá até aqui, mas até aqui embaixo? Qual é o mais fácil de fazer? Qual deles é mais provável de ocorrer? Está bem.
Se ele conseguir atingir esses níveis máximos, está fora de cogitação que ele ultrapasse aqui e perturbe. Onde é suave? Ele precisa voltar todo o caminho até aqui? Não. Por quê? Porque essa altura é maior do que aquela. Essa altura é maior do que a da direita. Essa altura é maior do que a da direita. Então, qual deles é o mais alto válido em termos relativos? Este e este. Essa mínima relativa igual é vista como uma mínima mais baixa ou mais alta aqui? É mais baixo nesse caso. Então, qual é o mais provável? O lado da compra. Agora, o que seria legal, é como eu realmente faria isso. Eu o bombearia de onde está aqui, ultrapassando o nível de $5,90. Eu gastaria $6,01 em um pavio de vela. Apenas um pavio, sem corpo. Em seguida, eu abateria abaixo e eliminaria a baixa do dia. É assim que eu faria. E eu manteria a alta semanal sob controle, não tiraria a alta semanal. Isso eliminaria a alta do dia, a seção do dia. Isso está aqui. A máxima da seção do dia é esse candelabro aqui. Dessa forma, você pode varrer isso. Isso é perturbador. Isso foi retirado. E ainda estamos deixando a faixa semanal alta em jogo. Ele não é retirado, não é trocado. Depois, desça até o fundo e elimine as pessoas aqui embaixo que estão tentando ganhar dinheiro o dia todo. Continuando a corrida que vem sendo feita nas últimas 2 semanas. Como 2 semanas inteiras de subida, 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 subida. Mas, ao eliminar esses indivíduos que estão em falta, eles estariam posicionados para serem lucrativos. E elimine qualquer pessoa que tenha um stop loss lá. Por isso, eles o montaram. E deu uma cutucada, uma cutucada. E então você tem isso. Eles se chocam com isso. E então ele cai. Mas essa queda seria rápida. Ficaria furioso. Seria como se fosse repentino. Não é uma gota difusa e flutuante. Como esse material aqui. Como todas essas coisas aqui. É muito confuso. Você deseja que ele tenha a seguinte aparência. Onde é apenas cavalo do raio. É uma referência ao metálica para esses. Ah, cara. Por favor, deixem meu talento passar. Desculpe-me. Obrigado. Eu deveria ter encerrado a sessão às 11h30. Esse cara é um mentiroso. Você está recebendo mais. Você não precisou pagar por isso. Ok. Ok, você se sentiria confiante. Se você fosse longo. E se você fosse baixo? Você. Sentir-se confiante. Digamos que seu stop loss está bem aqui. E você é baixo. Você se sentiria confortável. Agora mesmo. Ok. Observe isso. Braço. Alcance, alcance. Veja se você consegue obter uma única vela. Dê esse toque novamente.
O mesmo acontece com o cachorro da ponta. Supere isso. Ver se há uma única vela que desce e o toca. Então você estuda esse. E veja se ele funciona a partir dele. E você pode tocar nesse. Ou toque. Ele tem que sair. Não pode fazer isso. Não é a isso que estou me referindo. Tem que fechar uma vela. Descer e começar uma nova vela. E, em seguida, toque-o. Ou a alta. Consequente incentivo. Ou o baixo. Pode ter um pico tão baixo como este aqui. E estudar e ver se funciona. Para esses máximos relativos. Para aumentar a alta do dia. E se ele puder chegar lá. Ele tem a coragem? Para alcançar. E se espalha por esses níveis limpos bem aqui. Muito bem, agora observe a próxima vela. Você acertou. Este aqui. Um bíceps. Bem aqui, bem aqui. Aqui embaixo. Veja isso. Com sua mão. Aqui mesmo. Há um pouco de informações que vai quebrar. Longe. Ligeiramente. Ok. Agora eu vou voltar. Aqui. E eu vou ir direto. Em torno de. Você pode ver todos esses círculos. E alguns destes. Mas. Troque-o. Abrir, negociar para baixo, tocar, subir, isso é equilibrado. Eu gostaria que essa parte ficasse aberta entre a máxima e a mínima dessa vela. A quantas alças está o gap high da abertura do novo dia? Para o alto aqui. 20 alças, certo? Portanto, isso é o mínimo para mim. Esse é um intervalo mínimo para fins de direcionamento. Portanto, se for uma configuração que me permita identificar até onde o preço pode chegar, onde ele poderia começar e o início da corrida de preços. Portanto, em outras palavras, posso enquadrar algo como um ponto de partida. E posso enquadrar algo como um ponto final. Portanto, se forem 20 alças para NQ, essa é uma negociação que, na minha opinião, vale a pena. Se for menos do que isso, não estou interessado. Isso faz sentido visualmente agora? Independentemente de subir aqui ou não, é preciso que haja uma faixa entre o ponto de partida e o ponto de chegada da negociação. Como temos essas máximas relativas iguais aqui em cima, elas podem bater a máxima do dia, que é essa máxima relativa igual. Eles poderiam bater isso, limpar isso. E até onde ele pode ir? Temos esses máximos relativamente iguais à esquerda. Aqui, estamos nos referindo a todas as seções. Certo, então. Tudo bem, então tivemos essa lacuna fechada. Isso não muda nada. Isso significa apenas que é melhor que ele permaneça aberto. Teria que estar abaixo desse desequilíbrio de volume para uma parada, para aqueles que não estão se perguntando o que seria isso. Portanto, seu risco estaria presente. Com relação àquela vela ali, aquela mínima mais um tique para cima, porque tem de ser, se você estiver tentando usar um gap high de abertura de um novo dia, essa é a primeira barreira, o limiar baixo mais fácil para a barreira de entrada. Isso significa que você está escolhendo a que provavelmente é mais fácil de preencher. Se você estiver tentando obter a consequente invasão da lacuna de abertura do novo dia, você nunca teria sido preenchido. Se você estivesse tentando usar a parte inferior, nunca teria se enchido. Portanto, a alta mais um tique, seu preenchimento estaria lá. Seu stop loss seria baixo. Esta vela está aberta. Esse é o risco. Não é muito. Mas teria sido melhor se ele tivesse deixado essa lacuna aberta aqui. Eu gostaria que ele tivesse permanecido aberto. Mas agora vamos ter um exemplo real de como é quando ele fecha. Como ele se comporta?
Está vendo onde estamos negociando agora também? Vou colocar o bom primeiro. Está vendo onde estamos negociando? Portanto, queremos ver se ele pode gravitar em direção a essa alta, ou melhor, a essas altas. Prometo que, em dias mais limpos, será muito mais divertido. Mas é preciso passar por esses dias, porque você também vai negociar com esses tipos de dias. Portanto, isso não é bom para você. E é isso que eu estava tentando ensinar aos meus alunos em 2016. Quando eu analisava e apontava certos aspectos da ação do preço. Para começar a lhes dar uma base sobre o que procurar e o que é importante. O que não é tão importante. Quais serão os aspectos preocupantes para a negociação? Para a ideia, para que o preço esteja se movendo em um nível específico. Ou como ele deve ser entregue. Muitas pessoas desistiram nos primeiros 2 meses. Porque não estavam dispostos a sentar e observar. Porque como você pode identificar algo? Como você pode identificá-lo? Se não der certo, com a repetição, se preferir. Se você não vê o resultado constantemente. Como você pode identificá-lo por conta própria? Porque se fosse fácil, e fosse algo que todo mundo pudesse fazer. Todo mundo poderia escrever o mesmo livro, mas reformulá-lo de forma diferente. Mas é o mesmo padrão ou a mesma coisa que ocorre na ação do preço. Então não precisaríamos ter pessoas como educadores, mentores e coisas do gênero. Todo mundo faz a mesma coisa. Porque podemos ver uma vez e saber o que estamos fazendo. Você tem esse menu suspenso na pergunta subsequente? Isso é muito bom. Portanto, você precisa sentar e observar. E observando e se forçando em dias. Onde será mais difícil para você fazer isso? Fingindo que vai ser fácil. E se eu colocar meus alunos em condições em que isso seja óbvio, será fácil. Será muito fácil e rápido executar tudo o que indicamos. Isso lhe dá uma falsa sensação de segurança. Isso é segurança. Isso dá a sensação de que, bem, estou pronto para sair e negociar com dinheiro real. Mas quando você começa a observar a ação do preço em condições mais desafiadoras, que estamos em condições desafiadoras. Qualquer pessoa que esteja negociando há mais de 2 anos. Posso lhe dizer como estamos negociando agora. Essas são condições de mercado muito difíceis antes. Digamos, 2010. Está bem. Ou 2007, um tipo totalmente diferente de condições de mercado. Eles são muito mais voláteis, o que é divertido. Mas essa volatilidade tem um preço. E isso gera muito mais oportunidades para que o mercado seja desafiador. Portanto, temos essa negociação de mercado acima dessa máxima. Portanto, essa seria uma oportunidade para você. Se você for fazer parciais, você precisa considerar a ideia de que isso seria parcial porque sua primeira alta está aqui. O términos está aqui. Términos é o local para onde você acha que a negociação está indo. Isso significa que o preço será registrado nesse nível de preço. É assim que você enquadra a situação. Portanto, se você acha que o preço vai subir para um determinado nível em suas anotações e anotações, isso é términos. Isso elimina a ideia para você e você fica satisfeito. Isso não significa que não possa ir além. Isso significa apenas isso. É isso que você está tentando enquadrar para essa jogada. E se isso lhe permitir entrar aqui quando ele tocar aqui e subir tão alto? Quando voltou a cair e subiu mais uma vez. Assim que ele eliminar essa alta. Isso é chamado de redução do patrimônio líquido. Está bem. Meus alunos particulares sabem disso. Não sei se mencionei isso em alguma palestra. Não sei se fiz isso publicamente. Mas todos os meus alunos particulares sabem disso e sempre que você estiver em uma negociação e estiver comprado. Se você tiver um curto prazo. Alto antes que a corrida chegue ao seu alvo. Mas tem que ser pelo menos 50% da corrida. Portanto, se ele chegar à metade do caminho que você acha que vai percorrer,
O que isso significa? Era aqui que estávamos vendo o início. Então, daqui até aqui. Que se elevam acima dele. Não é mesmo? Portanto, se ela passar por ele uma única vez, você precisa fazer uma parcial lá. Portanto, se estiver aprendendo a tirar parciais, sua parcial será tomada. Você terá que fazer uma parcial lá. Isso mesmo. Que teria sido interrompido. Portanto, você teria uma parcial. Parar na balança. Registre-o. Quanto tempo foi necessário? Entrada em uma vela por minuto. 2 minutos. 3 minutos. 4 minutos para a quinta parcial. Se sua ordem de limite fosse um pouco mais alta. Vamos ser realistas e dizer que são 5 minutos. 5 minutos. Em seguida, você foi impedido de entrar em 6. 7. 8. 9 minutos. Portanto, 9 minutos após o início da preparação. 9 minutos você está parado na balança. Uma parcial e você passa para a próxima configuração. Portanto, ele fornece dados. Isso lhe dá quanto tempo ele se moveu? Qual era a distância da entrada? 70 a. Vamos chamá-lo apenas de 10 alças com spread. Tanto na entrada quanto na saída. Portanto, você pode entrar e começar agora. Deixe-me tirar isso. Eu lhe garanto que não é divertido. Mas isso é tudo. Esse material que você usa para descobrir como. Onde colocar um stop loss. Onde fazer exames parciais. Quando o mercado ficará mais difícil. Sem saber como estruturar a configuração. Onde fica o terminal? Qual é o primeiro limite que você precisa ultrapassar antes de pensar em tomar uma decisão parcial? Não apenas porque você está em uma negociação. Você está ganhando $500 e nunca viu isso antes. Deixe-me apenas tirar algo, pois receio que isso seja impulsivo. Isso é emocional. Portanto, é preciso ter regras, processos e protocolos a serem seguidos. E ao longo do tempo, ele lhe dará cada vez mais experiência e você confiará nele. Estou observando como eles estão se movimentando em tudo isso aqui. Voltamos a negociar com o desequilíbrio de volume. Portanto, essa pode ser apenas uma área onde eles se acumularam novamente. Portanto, estou observando para ver. Podemos cogitar a ideia de voltar para cima disso aqui? Se ele a tocar, tentaremos fazer outra observação sobre isso. Portanto, negociamos mais uma vez aqui. Eu teria feito isso. Se você se lembrar aqui. Eu disse que ele poderia voltar a negociar e tocar no assunto mais uma vez. Foi um pouco tarde demais para o meu gosto. Portanto, agora eu exigiria que ele fosse negociado acima. Entrar nessa e, em seguida, tratar a mesma lacuna justa novamente. Mais uma vela nova. Tem que ficar acima dela. Nova vela aberta. Descer e negociar com ele. Então, veremos se podemos começar a nos estabelecer aqui e talvez desafiar a alta do dia. Se perdermos essa lacuna aqui, então eu o farei. Mudarei meu foco para a fraqueza ao entrar. Vou encerrar. Mas, no momento, meu foco está aqui talvez tanto quanto aqui em cima. Mas você viu como nos recuperamos. Deu um pouco de alcance. Voltou. Cavou fundo. Agora. Sei que alguns de vocês estão realmente fazendo essas negociações e não deveriam estar fazendo isso. Você não deveria estar usando o que eu disse. É aqui que esse pensamento estaria. Não coloque a liquidez deles lá porque há muitas pessoas seguindo. Esta transmissão ao vivo mostra você fazendo isso nos mercados neste fechamento. Você está criando um ambiente muito fácil. Um alvo muito fácil para eles apertarem um botão. Abrir os spreads. Fazer com que ele funcione, ir até lá e enchê-lo. Você é impedido de sair e lá vai você. Estou lhe ensinando a ler. E quando você o ler, você não está na internet com 20 mil pessoas dizendo que colocam o mesmo stop loss onde o seu está. Vejo que há um pico acima dele. Mas não me deu o corpo. Quero que ele fique acima disso. Bem acima dela. Abrir uma nova vela e ver o que fazemos ao tocá-la. Então, se isso acontecer, acho que vai ser muito rápido. Eu tenho uma corrida real. Muito rápido. Se for o caso. Se ele for até lá e eliminar esses máximos relativamente iguais. Será uma corrida rápida. Porque estamos muito próximos da alta liquidez diária. Eles não vão querer deixá-los retirar essas ordens. Então, para superar isso, eles fazem uma corrida rápida e repentina. Está bem. Assista a essa vela aqui. Vejamos. Seis pense. A música None de Richir me vem à mente.
Beije-me. Quero vê-lo tocando bem ali. Mas estou olhando para esse pavio e é muito difícil obter um incentivo consequente. Ele foi para isso. Tudo bem. Agora, volte à analogia. Seu stop loss está aqui. Você foi baixo o dia todo. Você está se sentindo sexy. Você está se sentindo inteligente. Você se sente bem neste momento? Digamos que você tenha sido mais esperto do que esses caras e tenha feito sua parada aqui. Você se sente inteligente? Você se sente seguro? Sim. Portanto, sabemos que ele vale uma certa quantia de dinheiro para o SP500. A próxima vela deve enviar. Este. Obrigado. Muito obrigado. É muito suave lá em cima. Muito suave. Por que eles os deixariam livres, certo? Se você está tão perto disso. Por que não colocar simplesmente um emparelhamento de duas ordens, uma curta e uma longa? À direita em 601,75. Tudo o que você precisa fazer é combinar o mercado. Ordem. Curto e vendido. E longo e curto. Basicamente. E, de repente, as pessoas que têm seu stop loss nesse nível ou um pouco acima dele, eles recebem. Engajado. Mas não há lua de mel depois. Divórcio. Então você quer captura de tela aqui. Está bem. Então, eu lhe dei instâncias onde você o lere. Você recebe uma parcial. Você é impedido de entrar. Você espera que ele lhe dê um preenchimento. Ele simplesmente cai. Sem tocá-lo. E depois enche lá. Mas depois ele corre. Portanto, em um mundo real, enquanto você está aprendendo, é assim que você vai se sentir. Quando estiver fazendo suas observações, você terá uma boa noção do que é provável de fazer. Você terá uma verdadeira bom pressentimento de que ele irá para um determinado nível. Acho que ele vai chegar lá. Acho que vai ficar aqui. E então você vai procurar certos aspectos no preço que pode ou não pagar. Você é uma entrada. E agora você tem. Você se depara com. Ou você ficará frustrado ou. Você vai dizer, sabe de uma coisa? Eu vi para onde ele estava indo. E ele foi para lá. Portanto, agora me sinto confiante de que posso me ater a fazendo isso na próxima semana. Vou estudar a ação do preço e vou para melhorar nisso, porque vejo que há algo. Mas não consigo. Ainda não consegui identificar o motivo. Mas sinto que. Como se eu estivesse chegando perto disso. Se você se sentir assim, você está no caminho certo. Caminho. Se você estiver aqui pensando que não há comércio sendo. É verdade, isso é uma besteira. Isso é uma indicação de que você precisa ir para outro lugar, porque eu estou ensinar as pessoas a fazer isso por conta própria. E os que ganham dinheiro. E você os vê por aí, cartão. Carregando membros da seita ICT. De ganhar, eles. Lhe dirá que eles tiveram que fazer coisas como isso também. E isso não aconteceu imediatamente. Não foi fácil. Não foi rápido. Para eles. E eles tinham dúvidas. E eles tinham outras pessoas e ainda pessoas que são meus alunos que estão ganhando dinheiro. Eles ainda estão sendo trollado porque essas pessoas são miseráveis, estão falidos e nunca vão ganhar dinheiro.
E eles nunca terão atenção. Mais do que a pessoa que eles são. Tentando trollar. Se eles lhes derem a graça de dizer nada sobre o que dizem a seu respeito. Essa é a extensão ou esse é o auge de sua existência. Então, você vai. Você deixaria esses pessoas, qualquer um que vá, tentar falar mal de você, se você está ganhando dinheiro e começa a ganhar dinheiro e você está lucrando, você deixaria. Suas críticas têm qualquer impacto sobre você quando está fazendo dinheiro? Não, você não faria isso. Isso não o incomodaria. Então, por que você permitirá que para influenciá-lo enquanto você estiver aprendizado? Se você já conhece outras pessoas, estão usando essas informações e estão ganhar dinheiro com isso. Você já sabe que ele funciona. Você só precisa saber se ele funciona em suas mãos? A única maneira de saber isso é se você começar. E é assim que ele se parece quando você começa. Estou tentando ser o mais prático possível. Estou tentando ser tão real. E estou colocando você em condições que você vai encontrar todos os dias, seja qual for que o mercado me oferecer, e me dizer que é isso que você está fazendo. Deve ser analisado. Isso é o que pode ou não acontecer. Isso não me agrada. Eu gosto. Assim. Estou explicando. Onde for importante. Isso significa que onde há algo para explicar e também como tocar no varejo. Como os comerciantes que estão negociando de uma determinada maneira. Como eles conseguem. Incomodados? Como eles são incomodados? Como eles podem ser tomados fora do mercado se eles estiverem certos? Se eles estiverem errados? Agora, eu o afundaria até o fundo do dia, indo para o fechamento. É isso que eu faria. Isso não significa que é isso que vai acontecer. Mas é exatamente isso que eu faria. Por quê? Isso significa que todos os que estavam em falta estão fora. Qualquer pessoa que esteja há muito tempo se sente rico neste momento. E a maneira de fazer isso é: você tem uma paixão repentina e enviar para baixo. Mas acho que isso é tudo por esta semana. Eu realmente me diverti. Esta semana. Eu me diverti muito. Eu gostaria de não ter vivido transmitido ontem simplesmente porque minha atenção estava em outro lugar e provavelmente terá que iniciar a transmissão mais cedo. Simplesmente porque o OBS é brincando comigo. E não sei o que estou fazendo de errado. Isso continua me causando um problema em que não consigo carregá-lo e não sei qualquer outro streaming software que funciona com o YouTube. E eu não quero se aventurar a tentar aprender alguma coisa novo também. Portanto, é mais ou menos assim. Eu quero ver isso seja resolvido de forma que, quando eu inicio um fluxo, ele começa sem problemas porque sou obsessivamente compulsivo. E você provavelmente percebeu isso ao longo dos anos me ouvindo. E quando sou sacudido fora da marcha, leva 1 minuto ou 2 para que eu consiga e tentar se esquecer de algo. Ou isso me aborrece. Ou me incomodou. Mas espero que vocês estão aprendendo, certo? E esses primeiros algumas semanas, eles estão chatos. Eles são muito, muito chatos. Informações e é importante que Caleb seja lembrado. Tanto quanto você, se estiver tentando realmente fazer uma boa tentativa de aprender tudo isso. Você está apenas será tão bom quanto o mercado. Ambientes que são apresentados a você. Bob Ross, como bela como uma pintura que ele pode pintar quando estava vivo. E conosco, e tão legal. E tão tranquilo quanto ele estava enquanto fazia isso. Eu sou bastante certo de que, se tivéssemos perguntado a ele, enquanto ele estava vivo, dizer: ei, ouça, Bob. Este parede de tijolos. Essa parede de tijolos é sua tela hoje. Está bem? Desculpe-me por não ter trazido nenhum pincel e você está. Vou adorar usar qualquer um dos seus, mas tenho este spray. Latas de tinta, ok? Temos essas latas de tinta spray e temos 8 deles, 8 cores diferentes. E queremos ver você pintar um fundo com neve. Com uma pequena cabine com estes árvores pequenas e felizes, e queremos algumas pássaros, e queremos um pequeno riacho que tem um pouco de gelo em partes dele, mas não em sua totalidade. E esperamos que você faça isso em 30 minutos e nos manter entretido com um jazz suave, saindo dessas cordas vocais. Bem, tenho certeza de que Bob Ross vai fracassar fazendo isso. Porque, número uma vez que essa não é sua tela típica. E também não é seu meio. Seus pincéis não são sua ferramenta. Eles não estão lá, pelo contrário. Ele está sendo solicitado a fazer algo em uma tela com ferramentas que ele não usou para fazer ou usar. Bem, haverá momentos em que suas ferramentas não estará acessível para você. E isso será ditado pelo mercado ambiente. Como
O mercado se comporta. Se o mercado não lhe der seu preço, você não pode fazer nada a respeito. Quero dizer, você pode ficar bravo e pode ficar irritado porque você acabou de tomar exposição a ele tentando fazer isso. E você pensa, bem, dessa vez não funcionou. Portanto, provavelmente nunca funcionará no futuro. E isso não é realista. Qualquer pessoa que esteja tentando educar, e não estão lembrando as pessoas que estão tentando para ensinar, provavelmente com qualquer habilidade real. E eles não estão lembrando-os ou mostrando, ou dando-lhes as realidades. Que você pode ter tudo. As coisas no mundo que vão lhe proporcionam um mecanismo de entrada para entrar no mercado. Mas o mercado vai fazer o que o mercado vai fazer. E se você fazer isso errado, você trouxe o elemento da humanidade. Sou um ser humano como qualquer um de vocês. Eu posso sentir muito mais confiante em relação a uma configuração do que deveria. Posso me sentir menos confiante em uma configuração do que deveria. E talvez eu não veja uma configuração porque ele simplesmente salta aos olhos. Para mim, porque estou distraído ou estou apenas não prestar atenção suficiente. Porque tenho outra coisa em mente. Você também vai se deparar com isso. Mas você precisa dar. Você tem a oportunidade de estudar ação do preço quando você sentir um pouco de ansiedade. Quando você sente que está tendo um pouco de tudo em sua vida pessoal que o incomoda. Medir sua resposta ao que o preço está fazendo nesses instâncias. Você obterá grandes revelações sobre quem você é, como você pensa e como você vai reagir depois. Porque se você tiver uma resposta adversa, será um resultado. Digamos que você gastou horas na frente da ação do preço e você sentiu que você não saiu com nada. Você sentiu que era improdutivo. Como você vai se tratar? O resto do dia e o dia seguinte? Em um dia como sexta-feira, como você vai tratar você mesmo durante todo o fim de semana? Você vai se punir por não ter saber o suficiente? Não ser capaz de fazer isso? Deveria saber melhor? Já deveria saber mais a essa altura? Eu deveria estar ganhando dinheiro com isso. Vou me demitir. Se ele não começar a me mostrar nada na próxima semana, você acha que conseguirá fazer isso? Na próxima semana? O que você acha? Porque se você começar a se sentir tóxico assim, e se realmente quiser, para aprender a fazer isso, você tem que lembrar, estou aqui, estou lembrando você agora, isso não vai acontecer. Para ser tão rápido para você. Eu nunca tive um aluno, nenhum aluno jamais me procurou. E, em alguns meses, descobriram tudo e estão ganhando dinheiro. Isso não funciona como isso, pessoal. Porque vocês têm seus próprios problemas que precisam identificar e, em seguida, criar uma solução. Habilidades em torno deles se forem extremamente tóxicos. Isso significa impaciência, altamente crítico com relação a si mesmo. De todos os outros, expectativas irrealistas. Você deveria estar ganhando dinheiro em um mês. Isso é o que você está pensando. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Meu filho, eu quero que ele ganhe tanto dinheiro como ele quer e muito mais. Mas eu já lhe disse que ele não verá lucro. Lucratividade em menos de 6 meses. Isso não vai acontecer. E você pode assistir a isso. Você pode ver isso. Você pode ver o desenrolar. Cada passo, cada palestra, cada lição, estou disponibilizando para você. Quero dizer, olhe para mim. Eles são muito longos. Não são vídeos curtos de 5 minutos. Não são vídeos de 30 minutos. Estou analisando a ação do preço ao vivo e falando sobre o que ele provavelmente vai fazer. O que ele provavelmente está sentindo quando está observando a ação do preço. E estou explicando o que fazer e o que não fazer. O que não fazer. E por que e onde isso é importante, por que não deveria ser, o que é importante para mim no momento e por que deveria ser. Isso é importante? Você nem sempre sabe o que o preço vai fazer em seguida. Você não saberá isso. Ok. Você não saberá isso. Portanto, você terá que aceitar a incerteza e o comércio é abraçar essa incerteza, mas ter experiência suficiente, ver certas coisas que você pode fazer com que o seu negócio se torne mais fácil. Usar como um catalisador, como uma forma de fazer a diferença. E é disso que estou falando. Como motivo para você se envolver ou se engajar na ação de preço, essas coisas se tornarão características que você vê se repetindo. Talvez nem todas estejam presentes, mas se várias delas estiverem em e você a vê na ação do preço, isso deve aumentar sua confiança para, pelo menos, explorá-la. E com o tempo, quanto tempo? Não sei para cada um de vocês. Cada um de vocês fará isso em um ritmo diferente. Mas quando você tem uma interação diária com a ação do preço, seja em retrospectiva ou em tempo real, de preferência em tempo real, se você não puder observar o preço, como estou mostrando aqui, o melhor. O que você pode fazer é assistir às transmissões e às gravações. Se não puder assistir ao vivo, observe-os no mesmo ritmo. Não os acelere. Se acelerá-los, você terá uma visão distorcida. Perspectiva. Não é a mesma coisa que assistir em tempo real, fazendo isso em 2 vezes a velocidade, porque você querem passar por isso porque não tem muito tempo. Essa é a maneira errada de fazer isso, porque você não pode acelerar seu público. Não é possível acelerar seu público. Não é possível acelerar seu público. Você não pode fazer essa parte.
Não pense nisso como se eu estivesse passando por isso mais rápido e conseguisse assistir a mais vídeos, porque mais vídeos não é a solução. Eu já lhe disse que você não vai ganhar nesse progresso assistindo a mais vídeos. Você precisa estar atento ao preço e ao que sente. O que você está pensando, o que você teme, quando você fica eufórico e sente que, sim, isso está funcionando perfeitamente. E você precisa fazer anotações sobre quando você sente aquele momento de euforia em que tudo fica perfeito. Eu sei que vai dar certo. Acontece. E quando isso não acontece, e ele se volta contra você, o que você sente? Você se sente envergonhado. Você se sente um fracasso. Você se sente como se, isso nunca fosse funcionar para mim. E você precisa ser. Seja honesto consigo mesmo nesta parte do seu desenvolvimento, nos estágios muito, muito iniciais. E, se você descobrir que é muito tóxico para si mesmo, precisará começar a substituí-los. Ideias e opiniões tóxicas sobre si mesmo e seus esforços enquanto estiver fazendo isso. E recompense-se pelo esforço de continuar fazendo isso e diga, sabe de uma coisa? Isso me dá oportunidade de ver o que perdi? O que eu teria feito de diferente agora que vi isso? E há algum investimento que eu possa fazer em mim mesmo por ter tido essa exposição que foi adversa? E você faz isso de uma forma muito desarmante. Dessa forma, você não está se punindo. A conversa interna é absolutamente fundamental para isso. Não apenas quando você ainda está aprendendo a negociar. Mas quando você é um operador de mercado, porque você terá perdas. Dias. Você saberá, e estou dizendo isso e encerrando, você saberá quando seu modelo está lá e quando acioná-lo. E haverá casos em que você se sente externamente, sente esse desejo de compensar algo que está ocorrendo. Ou que tem ocorrido em sua vida pessoal. Alguma inadequação, algum tipo de erro que você talvez tenha cometido. Talvez você tenha dito algo, talvez tenha causado uma discussão, talvez não esteja se sentindo bem. Ou você perdeu uma oportunidade no dia anterior, talvez você tenha perdido seu emprego ou esteja prestes a ser demitido. Redundante em seu emprego. E eles podem se preparar para lhe dar um atestado rosa e mandá-lo embora. Você sente que algo está se aproximando. Então, você entra no mercado e força algo. Você diz. Você mesmo, sim, está lá. Vou aceitar a negociação. Não vou esperar pela configuração real. Porque eu só preciso estar lá porque, se der certo, isso me fará sentir melhor do que me sinto neste momento. Porque minha vida real fora desses gráficos, enquanto estou aprendendo como ser um trader, eu vou ser um trader. Vou ser um trader. Vou ser um trader. Vou me tornar um comerciante. Preciso de uma distração para isso. E esses candlesticks não são usados para esse fim. Se você as tratar como uma sirene, elas o chamarão para as pedras. Se você os convidar para ser aquele truque na esquina do qual você precisa se libertar, talvez você consiga dar aquele aperto de mão amigável e rápido com ele ou ela. Mas, por outro lado, você pode não gostar do que recebe. O mesmo acontece com a leitura da ação do preço. Ou ele está lá ou não está. E a única maneira de reconhecer é por repetição, por ver. Você me observará por semanas e meses fazendo isso, e você vai. Começarão a ver as mesmas coisas, e isso será entediante. É exatamente esse o seu objetivo. Você quer ser capaz de terminar minhas frases ou prever o que estou prestes a dizer com base no que os castiçais estão funcionando. Nada será entediante. Você será capaz de terminar minhas frases ou prever o que vou dizer com base no que as velas estão fazendo. Nada me agrada mais do que ver pessoas mostrando seus negócios registrados. Anotá-las com as mesmas observações que eu teria feito, e muitas vezes fiz. Porque isso significa que vocês estão no mesmo comprimento de onda. Estão vendo a mesma coisa. Isso significa que você tem. Recebeu o que eu coloquei. Você recebeu essa transmissão. Esse download de inteligência. Me deixou. Não sei se você já teve essa experiência. Não sei se você já teve essa. E entrou em você. E isso é uma prova de conceito. E também é uma prova de que se outras pessoas podem fazer. Ele, mulheres, homens jovens e idosos, diferentes culturas, diferentes raças, diferentes antecedentes. E, se eles podem fazer isso, por que você não pode? O que o impede de fazer isso? Vou lhe dizer o que evitará que você não assine o que estou fazendo. Aqui diariamente, não fazendo essas coisas, fazendo assim. Você tem o benefício de eu fazer isso com você. Agora mesmo. Quando isso chegar ao ponto em que Caleb já for capaz de fazer tudo sozinho, não farei mais. Isso e você perderá. Você não terá capacidade, os mesmos efeitos de assistir ao vivo. Ver quando é óbvio, quando não é óbvio, quando as coisas mudam de marcha e se tornam muito mais. Claro. Agora isso muda. Isso é algo que você precisa ver enquanto acontece. Não pode ser comunicado em um livro estático. Imagem, um parágrafo, 3 ou 4 páginas. Não vai lhe dar a resposta porque é. Ele terá o benefício de ter sabido, na época, o que o preço vai fazer. Mas eu não tenho essa rede de segurança aqui na sua frente em tempo real. Ação do preço. Portanto, ou a metodologia se sustenta ou não se sustenta. E se você não vir esses
Coisas. Você sabe, repetir até um grau de repetição que garanta seu interesse em continuar aparecendo. E assistir ou estudar, por favor, vá assistir a outra pessoa. Não precisa me dar o dedo do meio para fora da porta ao sair. Você também não precisa deixar a porta bater na sua bunda. Simplesmente, não era sua praia e você vai atrás de outra coisa que acha que vai ser. Melhor ajuste. E seja o que for, se não for meu material, se funcionar e lhe render dinheiro. Cara, Deus o abençoe por isso. Como eu quero tudo isso para você. Não quero prejudicar ninguém, mas também sou honesto. Não vou pressioná-lo com coisas inúteis. Coisas. Vou explicar o que você terá de fazer para realmente aprender. Isso, entender por que isso vai acontecer, por que não deveria acontecer quando as chances são contra uma determinada coisa, quando as chances ainda são de 50-50. E você verá quando eu falar sobre o que é real, é um mercado limpo e agradável. Isso significa que você quer gravar isso, a gravação deste dia, a transmissão ao vivo de hoje, o episódio de hoje ou algo do gênero. Este é um dia onde você quiser colocar em seu diário naquele dia, agosto, o que estamos no dia 16, 2024 foi um dia muito inconstante. Sempre que digo que estamos em um mercado, provavelmente ele será inconstante hoje, ou está sendo inconstante. O que isso significa? Você terá uma série de ação de preço difusa, na qual ela se sobrepõe constantemente para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. E ele faz essas pequenas oscilações, e depois é só isso. E voltamos a uma ação de preço confusa. E então, quando você chega para almoçar, seja o que for que tenha acontecido durante o dia, eles vão fazer uma corrida contra isso. E então, na tarde de uma sexta-feira, não há como saber o que eles vão fazer. É por isso que, à tarde, se eu não tiver ganhado dinheiro pela manhã, às sextas-feiras, não o faço. Ir à tarde e dizer, bem, deixe-me ver se consigo, não quero fazer isso. Nesses dias, tive perdas porque estava tentando preencher um vazio em que talvez tivesse perdido uma jogada de manhã e eu queria trocá-lo. São mais de 32 anos fazendo isso. Ainda sinto impulsos humanos para ser mais envolvido do que deveria. E tenho visto que, quando tento entrar em uma sexta-feira, se não tiver feito qualquer coisa durante todo o dia, ou talvez eu tenha deixado passar ou tenha dito que tive, há um exemplo algumas vezes em minha memória. Agora, posso me lembrar de onde perdi isso. Eu perdi isso. Eu perdi. Eu perdi isso. Eu perdi. Perdi. Senti falta disso. Eu perdi. Eu estava doente. Eu estava fisicamente doente e não fui capaz de comércio durante toda a semana. E eu pensei, sabe de uma coisa? Eu tenho tempo. Vou sair lá. E só me resta 1h30 na semana. E foi muito bom. Movimento da semana. E é óbvio que eu acho que ele vai fazer isso ou aquilo. E eu entro e eu me engajo nisso. E, então, as coisas começam a se mover a meu favor e eu começo a fazer pirâmides e pirâmides. E então eu coloquei uma parada onde ele deveria estar protegendo, mas ele corre e marca. Ele come e eu não peguei nenhuma parcial. Então, o que eu fiz foi me comprometi demais com uma ideia, não segui as regras de fazer parciais. Estou construindo um. E deixou o stop em uma posição em que, se ele me tirar, será uma negociação perdida. Isso é perder muito dinheiro? Não, mas perdi tudo o que havia acumulado. E agora tenho uma perda psicológica. E emocionalmente levando isso para o fim de semana, sabendo muito bem que eu disse a mim mesmo instâncias de antemão que eu não deveria fazer isso. E eu fiz. Portanto, você não vai descobrir onde suas armadilhas e ciladas até que você comece a registrá-las. Mas ninguém quer fazer isso. Porque ele encapsula e faz um monumento à fragilidade e ao fracasso. Mas como comerciante, você deve realmente identificar quais são eles, pois nunca conseguirá corrigi-los e resolvê-los. E substituí-los pelo material correto, a menos que você os identifique. Mas a geração jovem que quer correr por aí e ser presidente e mentor. E tem voz, mas não tem a influência necessária para. Promovem a validade de ter uma voz. Eles estão repetindo. Estão me papagaiando. Eles estão papagaiando outras pessoas. Tudo o que está escrito em um livro é o que eles estão dizendo. Eles memorizaram aquilo. Roteiro. E eles soam inteligentes para pessoas que não sabem nada sobre o que estão falando. Sobre. E é algo totalmente diferente quando você chega aqui e está literalmente em cima de um avião ao vivo. Ação do preço. E não estamos falando apenas de seguir alguns indicadores. É preciso haver uma lógica. Explique o que deve ocorrer. Por que não deveria ocorrer? Quando e onde deve ocorrer? E seu público, sua base de alunos, se virem algo que estão buscando e virem evidências disso, se eles virem as coisas que estão começando a dar certo e começarem, todos os pontos
Estão começando a se conectar. E aquela imagem confusa de como será o futuro para eles começa a ficar mais clara. E cada vez mais claro. E então eles podem começar a ver, uau, eu posso ser um trader que faz uma operação. Isso é um quebra-galho. Aqui, aqui, aqui. Estamos negociando dentro dessas duas últimas velas fechadas para cima, bem. Aqui. Então, se você for usar essa lógica, o que você usará como stop loss se tiver? Que o PDA entendeu bem. Ok. Sim. Ok. 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 Simplesmente um gap de abertura de um novo dia e um desequilíbrio de volume. Seu stop deve estar aqui embaixo. Logo abaixo dessa mínima, portanto, enquanto Caleb usará os gaps de valor justo como seu modelo de entrada. Ele terá que crescer antes de poder obter mais informações de mim. Você, assim como ele, está aprendendo outras matrizes de PD que complementarão. Por isso, já tive alunos que vieram até mim e disseram que eu vou fazer com que o pedido bloqueie meu método de entrada. Bem, agora você acabou de dificultar as coisas, pois há vários tipos de blocos de ordem. Você vai usar qual é a estrutura dentro dos blocos de ordens? O que você está negociando? Não se trata apenas de comprar uma vela de fechamento para baixo, mas de vender uma vela de fechamento para cima. Tem que haver algum tipo de estrutura e eu lhe dei um desafio esta semana, não sei. O que? Foi, mas sei que mencionei isso esta semana e disse que você pode enquadrar. Qual é a sua ideia de negócio? Você pode desenhá-la com uma linha, como um desenho, ou desenhá-la com uma representação de linha. Por que se você não puder desenhá-la em um guardanapo ou em um pedaço de papel para explicar a alguém? O que você está tentando fazer você não sabe realmente o que está fazendo. Que esse é o seu primeiro objetivo a saber antes de começar a apertar um botão com uma conta demo. Ok, você precisa ser capaz de desenhá-lo, você precisa ser capaz de desenhar uma representação de como ele se parece. Como uma compra que parece como uma venda onde está sua perda inicial de ações onde está sua perda parcial inicial. Como você fechará a negociação no final, não estou falando de quantos contratos. E qual será o seu gerenciamento de riscos, mas como é a estrutura, por quê? Se não conseguir fazer isso, adivinha o que está indicando? Está indicando que não andou pela floresta. Com o papai. Você não ouviu o barulho da neve sob sua bota enquanto caminhava. Neve, seguindo as pegadas de um cervo, um alce, um urso, seja o que for que você esteja caçando, seja o que for que seu pai esteja fazendo. Tentando ensiná-lo que vamos caçar hoje, você não foi para a floresta naquele dia, não foi. Siga seu pai até a floresta e não perca tempo tentando se lembrar de como são essas pegadas. Porque se você entender como são essas pegadas, poderá desenhar uma representação grosseira do que é um. O rastro de um cervo se parece com a marca da pata de um urso ou de um alce, seja qual for o animal que você estiver caçando, você saberá o que é. Parece que sim porque você já viu isso muitas vezes, então como você pode ficar bravo consigo mesmo se não consegue? Reconhecer uma configuração porque você nunca passou tempo estudando como uma configuração se parece com a que você está. Caçar, você ainda não sabe o que vai caçar, portanto, ao observar a ação do preço ao vivo, você aprenderá. Será mais fácil para você ver que todo caçador não caça tudo. Eles saem e caçam veados, caçam javalis, caçam ursos, o que quer que seja. Eles caçam peru, caça-pato. Agora você pode fazer pato e você pode fazer veado mais. Você não está caçando tudo, você não tem tempo suficiente para fazer isso, você tem trabalho, você tem família. Faça o que estiver fazendo. NASCAR, agora estamos falando de ICT. Caramba, estamos falando. Algo. Agora, de qualquer forma, você precisa estar aqui procurando sua configuração, portanto, enquanto analisamos o nas próximas semanas, não é necessário que você faça isso ainda se for novato, caso esteja realmente tentando. Para fazer uma tentativa séria de aprender a fazer essas coisas, não é realista que você saiba disso ainda. Mas saiba que esse é um dever de casa que toda semana passamos juntos. Você deve estar pensando, como isso contribuiu para aumentar a compreensão sobre o que o preço provavelmente fará, o que me leva a um padrão e a uma estrutura que estabelece uma negociação. Que tem um início onde eu compro ou vendo e onde posso colocar um stop loss que é finito, ou seja, não é imaginário, significa que vou literalmente colocar um stop loss lá e se eu for parado. Estou de acordo com isso onde seria a primeira parcial formada ou qual é a lógica por trás de onde seria a primeira. Parcial seria tomada, tudo isso pode ser adicionado. Alguns de vocês vão dizer, bem, você não pode. Do that it well you don't know how to do it you can't do that you can't do that you can't do that.
Sabe do que está falando, o que significa que você ainda não sabe o suficiente, mas continuará sabendo. Fique conosco, fique no trem, não vai lhe custar dinheiro, mas eu prometo, porque é do meu filho. O resultado final está em mente, lembrem-se de que não estou fazendo isso para entreter vocês, estou fazendo isso para dar a ele o que funciona e eu estou dando a ele uma estrutura para estudar, é assim que se faz, é assim que se faz. Parece que, como às vezes ele está trabalhando, ele tem que assistir a essas transmissões ao vivo depois do fato. Assim como você que trabalha, tem um emprego, tem faculdade, sabe que está dormindo porque não está observando essa hora do dia, você quer que eu me levante e negocie Forex em Londres para você. Esses mesmos princípios serão aplicados aos mesmos períodos de tempo e a outros ativos também, mas não vou fazer isso, não estou interessado em responder a lista de solicitações de todos, sabe, não é por isso. Estou aqui. Tenho uma tarefa a cumprir, que é ensinar meu filho da maneira correta, que é a maneira que ele vai ter para aprender e foi isso que eu preguei a todos vocês se me pagassem para aprender. Como fazer isso? Eu disse todas essas coisas antes e eu estava fazendo essas coisas na transmissão ao vivo a cada um único dia de mentoria no primeiro ano eu literalmente fazia isso todos os dias e era monótono. Foi chato, parecia que não se tratava de uma troca quando você não percebeu que eu estava literalmente lhe dando uma linha de base que você precisa ver. Essas coisas eu sei o que estou procurando, não estou olhando para cada uma dessas coisas hoje. Estou procurando uma ou duas coisas e já terminei, pois sei o que quero negociar. Mas tenho que lhe dizer que, como aluno e, especificamente, como meu filho, você tem que trazer seu próprio personalidade nisso e você tem que crescer em sua própria velocidade e em seu próprio ritmo e, como é meu filho. Não tenho problemas com isso, desde que eu tenha fôlego em meus pulmões e possa manter minhas faculdades mentais, eu o farei. Estou aqui fazendo isso porque quero que ele tenha sucesso e que seus irmãos tenham a mesma referência. Material se eles disserem bem, você sabe que eu vou passar pelo que você passou, eles terão. Eles o terão, ele está aqui, eles podem vê-lo, mas nenhum deles quis se sentar e fazer essa parte. Todos eles querem apenas o dinheiro, todos eles querem a maneira mais fácil, portanto, nesse sentido, para alguns de vocês ou para todos. Todos vocês realmente querem uma maneira rápida e curta de fazer isso e acham que eu tenho isso para meus filhos e eu não, isso é. O que é essencial eles têm que fazer isso, assim como você não entenderá o enigma a menos que tenha. Esses entendimentos básicos são tudo, portanto, para as pessoas que dizem que descobriram, elas decifrou o código, você é um mentiroso de merda, ponto final, ok, ponto final, então vou deixá-lo com. Desejo a todos vocês um ótimo fim de semana, um fim de semana seguro, tentem relaxar, não gastem muito tempo comigo todos os dias em que você vive, não faça muita coisa no fim de semana, relaxe e use isso como seu tempo de descanso. Porque você pode se esgotar muito rapidamente, pois é muito tempo investido me ouvindo. E você não estiver realmente prestando atenção por completo, é fácil entrar e sair de fase, mas há um grande número de pessoas que não podem estar aqui e estão reclamando da duração do essas coisas, se eu estiver tentando ensiná-lo a agir sobre o preço ao vivo, precisam ser feitas ao longo de um período de tempo. Dados. Como você se beneficia se eu falar menos quando você precisa ter uma compreensão abrangente? Do que o mercado fará ao longo do espectro de uma sessão de negociação inteira, o que comprova uma perspectiva míope. Você nem mesmo sabe o que deveria saber para fazer a pergunta certa. Perguntas e isso não é para ser condescendente com você, se é assim que você se sente, é por isso que eu apago seu comentário ou eu o banirei. Quando você comenta coisas desse tipo, fala demais e eu nunca mais quero ouvir falar de você. Alguém assim porque você está me dizendo da maneira mais clara que não estou aqui para aprender corretamente. E eu não agradeço seu tempo e seu esforço porque não preciso fazer isso por você. Estou fazendo isso pelo meu filho e espero que isso inspire o suficiente para mostre os resultados a seus irmãos e eles ficarão com ciúmes. Estou tentando criar ciúmes neles. Porque são meninos, e como qualquer outro menino, querem tirar o pênis para fora e medir contra o de outra pessoa e dizer que sou maior do que você, e sei que isso fará com que eles querem fazer isso se um deles estiver fazendo isso, todos querem fazer isso quando Cameron estava ganhando dinheiro. Em primeiro lugar, meu filho mais novo, pai, você pode me ensinar a negociar, mas com a mesma mentalidade de tic-tac? Sentei com ele um dia e ele estava olhando para o celular, e eu disse para ele colocar o telefone no balcão ali e ele está olhando para o espaço e não estava observando um gráfico. É muito pequeno. Quer agora mesmo e esse é o problema da mentalidade do menu do drive-thru, me dê agora mesmo. Agora e o tempo que gastei dirigindo meu carro até um minuto para ir até lá para receber-o.
A comida de vocês é muito longa e não posso tolerar isso, pois não tenho tolerância para esse tipo de coisa. Dia é por isso que ensino da maneira que faço, pareço um idiota, pareço um babaca e... Sou muito, muito direto e não me importo com seus sentimentos porque o mercado não se importa com eles. Seus sentimentos, ele não se importa com o que sente. É mais difícil para você aprender isso. Ele não se importa quando você chega e recebe seu modelo lucrativo. Não se importa se você tem esse modelo lucrativo, ele fará o que vai fazer se você for. E você ganha dinheiro, ele não se importa, é indiferente a você, mas você vai personificar. Como se isso estivesse ferindo seus sentimentos, porque você tem a perspectiva errada, você tem que ser sem responsável e você não sabe como vai reagir a isso para determinar o nível de responsibility you have until you go to the next level of responsibility you have until you go to. O próximo nível de responsabilidade que você tem até passar por essas coisas, você tem que se colocar. Não me importo com quem seja, as pessoas que gostam de mim não gostam de mim se tiverem um modelo. Se eles têm um programa de software que projetaram, usam ou vendem, seja o que for, todos fizeram isso. Eles se sentaram e observaram a ação dos preços e tiveram que se acostumar a ver essas coisas acontecerem. Quando você está negociando, o que você acha que vai acontecer de diferente? Vai acelerar os gráficos para você 2 vezes a velocidade, você acha que as anotações vão aparecer em seu gráfico, há um indicador de visualização de negociação que mostra o que está acontecendo. Notícias intermitentes do ICT você vai observar a ação do preço e tudo o que estou dizendo aqui. Quando o preço está marcando e onde eu acho que é interessante e o que ele deve fazer, o que ele deve fazer. Não deveria fazer, há um indicador que aparecerá e preencherá todas essas coisas em seu. O gráfico que você acha que vai acontecer, porque não vai acontecer, seu gráfico vai ficar nu até que você rabisque o que quer que seja que você colocou nela ou se você deixar aberta, o que quer que seja. Acontece por meio de sua observação da ação do preço, é com isso que você fica, é isso. A realidade da negociação é que você não sabe o que a próxima vela vai fazer, não sabe que. Você não tem ideia de para onde ele irá, mas estamos estudando para obter uma linha de base sobre como podemos predeterminar o próximo saque de liquidez mais provável, e essa é a base de um negócio lucrativo. A negociação sabe para onde está indo e tem um padrão em que você confia e que já viu muitas vezes. Que, uma e outra vez, se revelem como uma razão para estar naquele movimento e levá-lo até lá. Basear-se na liquidez para onde você acha que ela irá e há muitas maneiras de entrar em uma negociação. Mas não quero forçá-lo a se encaixar em um molde que diga que este é o melhor para você. Então, como um lembrete, ao encerrar esta semana, estamos mais uma vez atrás de nós e agora o Caleb está sendo forçado a... A diferença entre o valor justo e o preço do mercado eu prometo a você, juro por Cristo Todo-Poderoso que não é por causa da diferença entre o valor justo e o preço do mercado. É o melhor, é apenas aquele que é facilmente visualizado, você pode vê-lo facilmente no gráfico, ele não se esconde. Quando houver um óbvio empate na liquidez, ele usará uma diferença de valor justo e comprará um tick abaixo da máxima de um gap de valor justo com desconto, ele venderá descoberto um tick acima. A mínima de um gap de valor justo de baixa, essa é a sua técnica de entrada que eu já lhe disse agora, ok? Eu disse isso ontem, disse isso no início das transmissões ao vivo na semana passada. Como ele vai entrar, se você está apenas se perguntando qual é o modelo que vai fazer com que ele entre? Não precisa assistir aos meus vídeos e parar de reclamar nos comentários porque ninguém os vê, a não ser eu, e eu os vejo uma vez e nunca mais os vejo. Você nunca será bom nisso se essa for sua mentalidade. Mas o fato de saber onde está a entrada de um gap de valor justo não significa que você precisa saber onde o mercado vai crescer ou diminuir até o ponto em que vai subir ou cair. E nunca será uma linha reta para você, não será assim e você terá que. Como falarei em algumas semanas, quando for desafiador saber como superar o fato de se apegar a uma ideia quando não está tão claro que ela quer continuar. Como manter uma negociação. Recebo isso o tempo todo, já dei muitos. Em resposta a isso, esta semana eu lhe dei informações sobre como estruturar uma negociação com colocação de stop loss, eu lhe dei algumas coisas para pensar se você tiver. Parou de pensar em como revisitar a mesma ideia e voltar a entrar, eu lhe dei exemplos. Onde você poderia usar os mesmos critérios e seria razoável prever um. Também há comércio de nível B e, se você usar isso, ele ainda fugirá sem você, mas irá. Para onde você pensou ou eu disse que iria, não há vergonha nisso. Ensinando a você como se desarmar, porque esse é o material que todos os meus alunos que reclamavam e choravam comigo no início e que finalmente encontraram seu. Para superar isso, fazendo essas coisas, escrevendo corretamente no diário e não batendo. Não se exaltarem, não falarem mal de si mesmos, não convidarem os idiotas para internet e seus comentaristas de merda. E eles estão em insultos e críticas para descarrilá-los, o que é fácil de fazer se você der o diabo um lugar à mesa, ele virá e jantará com você não o convide.
Não o convide, mantenha seus negócios, não diga a outras pessoas o que você está fazendo. Não forneça relatórios de progresso a outras pessoas que você sabe que agora. Eles sabem que você está passando por isso, porque eles nunca vão encorajar você. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eles vão lhe dar 15 motivos pelos quais você não deve perder mais tempo e essas mesmas pessoas que estão falando com você não fazem nada. Eles não ganham nem um centavo e provavelmente trabalham na porra do Jiffy Lube e eles nunca tiveram um trabalho melhor do que aquele. Então estou fechando. Você terá muita lição de casa nesta semana, Caleb, muita e muita. Coisas a serem feitas, mas voltaremos a fazer isso na próxima. Se Deus quiser, nos veremos na segunda-feira. Até lá, aproveite o fim de semana e fique bem. E acho que mencionei que trabalharemos nos fundamentos da entrada na próxima semana, portanto. Fornecemos algumas regras básicas para saque e liquidez que serão todas. Tempo. Então não é como se eu tivesse terminado com isso. Cada palestra estará funcionando em torno da liquidez, mas agora vamos trabalhar com elementos de entrada. Para que possamos começar o próximo. Você começar a olhar para ele sob a perspectiva de que, enquanto leio a fita, o que devo fazer? Esperando ver o que ele deve fazer e o que não deve fazer. Portanto, vamos usar o aplicativo Fairbag com isso em mente, enquadrando a lógica do que uma entrada poderia. Hipoteticamente, não apertar um botão de demonstração, não entrar em uma negociação, mas construindo isso para que possamos estudá-lo e observá-lo ao longo do tempo e, então, você terá esse conjunto de habilidades que, quando não estou fazendo transmissões ao vivo, como se você quisesse. Assista à sessão de Londres se você quiser assistir 4x se você quiser assistir, você sabe. A sessão asiática se você quiser assistir à sessão de Londres se você quiser assistir à sessão de... Na sessão de Londres, você poderá fazer essas coisas e não precisará que eu esteja fazendo isso com você ao vivo, para que você tenha os recursos e a prática necessários. Sobre os processos e protocolos que são seguidos para que você seja capaz de fazer isso sem mim, porque você tem que estar envolvido nisso mesmo quando eu não estou fazendo tudo certo, então é isso. Falo com você na próxima vez.